Dá licença. Peço permissão para entrar neste local. Eu vim aqui com a única intenção de ajudar aos irmãos que desencarnaram, que não tomaram consciência, que estão sem consciência da passagem, para fazer essa ajuda. Por isso, eu sei que tem um guardião que toma conta desses irmãos, por vários motivos, e eu vim, né, com todo o respeito, fazer esse trabalho, ajudar vocês. Então dá licença. Salve, irmão. Quero saber aqui qual é a ala que está precisando de uma ajuda espiritual, de um esclarecimento na consciência. À direita, à esquerda. A primeira esquerda? Então vamos lá. Bom, estou nesse Campo Santo aqui. Eu não gosto muito de comentar qual a cidade, porque vá que tem alguma leitura aqui de algum parente na lápide e porventura possa assistir o vídeo e se sinta incomodado. E para não dar problemas de direitos de imagens, eu estou evitando o nome, mas vem aqui que o mais importante de tudo é fazer o trabalho. Essa esquerda aqui, direita atrás de mim, direita atrás de mim. Eu passei. Então vamos para o meu primeiro trabalho do ano. Inclusive eu estava conversando aqui com um coveiro, ele acabou de falar, hoje é domingo, falou que acabou, hoje teve um enterro aqui, logo no início do ano, né? Já é o quinto que eu fiquei sabendo que no início do ano faz a partida, né? Teve um que fez dia 1º, né? É a pergunta, né, para a família, né? Quem vai ganhar um prêmio, um castigo? Quem fica, ganha um prêmio, um castigo? Evidentemente, eu prefiro ficar com a questão quem foi, cumpriu a sua missão e ganhou um prêmio, né? Vai começar uma vida nova. Então vamos ver aqui com o meu irmão aqui. É essa ala aqui. Mais abaixo? Mais abaixo, sim. À direita. Bom, à direita. Daqui para lá é a direita. Ah, tá. Agora me pegou. À direita. Seria essa direita aqui? Então esse caminho aqui é o túmulo do meio? É o fim, o último lá? Antes do fim? Penúltimo? Então vamos lá, licença aqui. Dá licença. Que a espiritualidade de luz já está chegando. Me ajude aqui a dar um esclarecimento para esse irmão. Eu não sei tudo, eu só tenho a boa vontade e esclarecer esse irmão, tirar a dúvida dele, saber o que está acontecendo, se ele aceitar a minha sugestão, se ele, no caso, está em dúvida. Dá licença aqui se eu estiver pisando em alguém. Eu possa esclarecer e eu possa ajudá-lo humildemente. Vocês que estão na verdade, a maioria que estão na verdade, sabem a verdade. E quem ainda não alcançou a verdade, né, não digo na dúvida, mas precisa de uma consciência disso, sabe mais do que eu. Seria esse túmulo aqui? O anterior? O da frente? A minha esquerda? A minha direita? Sim. Nessa ala.
Aquele azul ali. Esse azul cheio de flores, recente? Não? O outrozinho ali, o branquinho da laje ali, do azulejo. O grandão. Vou lá no grandão da cruz. Vamos que vamos. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu estava conversando aqui com o coveiro, certo? Ele disse que teve um enterro hoje. Esse irmão que foi enterrado hoje precisa de alguma ajuda, assim? Não, né? Ele está esclarecido, né? Ele está confortável, foi resgatado, então não precisa. Aquele irmão ali onde nós vamos é que está necessitado. Então vamos nele. Ei, meus amigos, muito obrigado aí pela presença, pela ajuda, meus guias, mentor espiritual. Para esse trabalho preciso da vossa companhia. Esse irmão aqui, ele está preso ao corpo físico há muito tempo. Ele vive aqui nesse local, não sabe o que aconteceu, está precisando de alguma ajuda. Ele está precisando de ajuda? Não está precisando de um esclarecimento? Ele não vai querer. Não, né? Então é apenas dizer, para ele tomar uma consciência. Ele está revoltado pelo que aconteceu, pela passagem. Ele está ciente dessa passagem? Tá, né? Mas ele não aceita. E ele fica vagando aqui nesse local? Por aí. Ou seja, ele deve ir em casa e vir para cá. Vai em casa e vem para cá. E tenta falar com os familiares, né? É homem? É uma mulher? Criança? Não. Adulto, né? É adulto. Adolescente? Criança, não. Idosa? Eita! Eu não vou nem perguntar a religião aqui, senão vai dar problema lá na frente, tá? Dá licença aqui, deixa eu ver aqui, um local aqui para me conversar aqui com a nossa amiga. Na lápide não dá para ver o nome, ainda bem, menos mal, mas a gente vai conversar com ela aqui, né? Muito bem, eu estava ali, eu acho que estava na melhor posição. Eu poderia conversar com essa senhora que está sepultada aqui neste local e que não aceita a passagem? Ela está aqui nesse momento? Ela poderia entrar nessa comunicação por esse pêndulo aqui agora? Posso chamá-la? Ela está presente? Ela está na casa dela? Ela está por aqui? Ela está perto? Que Deus que me acompanhe, meus irmãos, guias, amigos espirituais. Não fui trazido aqui à toa, sei disso. Vocês me indicaram o local que tem uma pessoa que fez a passagem há muito tempo, e há muito tempo aqui não aceita essa passagem. Não é isso? Ela é materialista? Está presa mais para o lado material ou espiritual? Material. Está presa aos familiares, a casa, só os familiares, sente saudade. Ela entende o que aconteceu, só que não está aceitando. Eu gostaria de saber seu nome, minha irmã. Pode chegar. Eu sei que da onde a senhora está, dá para ouvir. Em pensamento, dá para ouvir. Mas como eu estava falando antes,
eu trabalho, sou terapeuta da linha paranormal e venho ajudar os irmãos. Eu fui até trazido, né, pelos irmãos do outro lado da vida, até essa cidade, até este local onde a senhora aqui está sepultada. Como vê, né, a espiritualidade trabalha, né? Jesus não esquece de nenhuma das suas ovelhas. E no caso, a senhora não é uma ovelha perdida. A senhora está presa materialmente aos seus familiares, né? Porque a senhora tem medo de ir e não voltar, não vê-lo mais. A senhora está ouvindo o que eu estou falando? Eu entendo o que acontece com a senhora. A senhora está preocupada com isso, né? De partir e não conseguir ver mais os seus familiares e morrer de saudade. Morrer no sentido não conseguir vê-los mais. É isso que a senhora se preocupa? Vamos lá. A senhora está presa aos seus familiares. Razão de herança. Estão brigando com a herança. E a senhora está ali segurando, né, a briga. Por aí? É isso? A senhora tem medo de partir e a coisa perdeu o controle. A senhora então está trabalhando na questão, assim, amenizar o processo, o problema. Olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. É admissível, compreensível, até bonito. E então não é bem o que eu estava pensando no caso aqui. Eu vou perguntar, a espiritualidade me trouxe aqui para mostrar para a senhora o outro lado da vida e para a senhora seguir. Mas como a senhora está, assim, vamos dizer, amenizando a sua família ali, as brigas, eu vou procurar saber aqui agora, com os meus mentores espirituais, se eu interfiro nessa questão ou se eu esclareço aqui para a senhora que, vamos dizer assim, já deu tempo, né? A senhora desencarnou há muito tempo? 5 anos? Mais de 5 anos? 10 anos? 20 anos? Dentro de 20 anos a senhora desencarnou? Menos de 20? Mais de 20? Não chega a 30 não, né? E a senhora até hoje está preocupada com isso? O inventário já foi feita a partilha? Ainda está no rolo, né? Está no processo ainda, que demora na justiça, né? Porque eles entraram pelo o método antigo, né? De órfãos e sucessões, essas coisas todas, né? É um problema, coisas materiais. Então eu vou perguntar aqui, eu entendo a senhora, já que a senhora está querendo apaziguar, bonito da sua parte, então eu vou perguntar aos irmãos aqui, meu mentor espiritual, se mesmo dentro dessa situação, se dentro dessa situação eu devo esclarecer para ela que já passou esse tempo dela e que ela não precisa cuidar disso, que ela tem que confiar na justiça divina, que tudo vai se acabar bem. Pode me responder? Eu vou por essa linha para libertar essa irmã? Por isso que eu vim aqui, né? Irmã, a senhora ouviu a pergunta, não ouviu? Ouviu a pergunta, né? Entendeu a resposta, irmã? Quer que eu explique mais alguma coisa para a senhora ficar confortável? Então a senhora, no caso, quer deixar essa questão na mão de Deus, que o Espírito, os anjos da conformidade, dos bens, da paz, da ordem, vai tomar conta dos seus familiares, vão botar juízo naquela pessoa. Eu sei que estão apegando também à matéria, a briga deve ser por causa de questão financeira, né? Os bens que foi deixado, essas coisas todas, não é isso? E o anjo vai tocar na consciência deles, eles vão amenizar isso em memória da senhora. Então vamos permitir que esses irmãos façam esse trabalho para a senhora, porque agora a senhora está perdendo tempo, desculpa dizer, na sua evolução espiritual. A senhora tem que agora evoluir, parar o que já fez, né? O que estava fazendo, e a senhora tem que agora seguir seu caminho de luz, evoluir. Vai que a senhora, em vez de estar ajudando, a senhora está atrapalhando. Será se não é isso? A senhora já parou para pensar nisso?
Pois é. Vamos deixar na mão de Deus? Segura na mão de Deus e vai. Deixa a espiritualidade cuidar disso, que de repente, né? Infelizmente, a gente quer ajudar, às vezes a gente atrapalha, né? É que nem assim a gente tem um carro, tem pessoa, em vez de levar para um mecânico que entende de carro, leva para um médico. O médico não entende de carro. Aí o que o médico vai fazer no motor de carro? É raro encontrar um médico que entenda de motor de carro, né? Ele pode entender o mínimo necessário, né? Mas ele não vai entender ali de mecânica. Quem entende de carro é o mecânico. É a mesma coisa pegar um mecânico de carro e fazer uma cirurgia espiritual, né? Uma cirurgia ali complexa. Vai dar ruim, né? Ele vai matar a pessoa, não é verdade? Então vamos deixar que a senhora já fez a sua parte. Deus já, com toda humildade aqui, mandou uma pessoa para vir esclarecer isso para a senhora, né? E agora deixar com eles, porque no caso, infelizmente, em vez de a senhora estar ajudando, já está atrapalhando. Quer dar essa oportunidade à senhora e os irmãos espirituais para resolver essa solução? Sim. Então, eu vou chamar os irmãos para vir libertar a senhora e levar para o plano de luz, para a senhora continuar a sua evolução espiritual, ser feliz, e lá de cima a senhora vai ter condições de ajudar eles em pensamentos, em sonho e tudo mais. Porque, vamos dizer assim, na forma que a senhora está usando, vamos dizer assim, sem saber, a intenção é boa, mas está errando. Tá bom? Então, guias e amigos espirituais, irmãos, já que vocês me trouxeram até aqui, não foi à toa, do jeito que as coisas estão acontecendo, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, meu primeiro trabalho nesse Campo Santo, por alguma razão, a essa irmã especialmente. Então, com todo amor e carinho e respeito, que venha a espiritualidade maior, e os amigos espirituais venham atender essa irmã que está aqui, presa no pensamento familiar, e possa agora, que ela está com o coração aberto, e levá-la para o plano que lhe pertence, que lhe merece, para dar continuidade, e levá-la para o plano que merece, para ela seguir o ciclo espiritual dela, uma nova vida que se segue, possa vir receber essa irmã. Então, minha irmã, está preparada? A espiritualidade vai chegar e vai encaminhar a senhora. Eu desejo à senhora paz, saúde, física, mental, espiritual. A física já não tem mais, tá? Mas luz na sua caminhada. Luz, luz, luz de Jesus é o que eu desejo para a senhora. Luz, luz, luz de Jesus, luz, luz, luz de Jesus, luz, luz, luz de Jesus para essa irmã que aqui está neste local aguardando por uma ajuda. Luz, luz, luz de Jesus, luz, luz, luz de Jesus, luz, luz, luz de Jesus para essa irmã que está aqui neste local, né, preocupada com os problemas familiares, herança deixada. Luz, luz, luz de Jesus, luz, luz, luz de Jesus, luz, luz, luz de Jesus para essa irmã que aqui está preocupada com os familiares. Que possa o socorrista vir receber essa irmã e levar para o plano que lhe pertence, se precisar de algum medicamento, de algum hospital, colônica, de algum esclarecimento, possa agora vir recebê-la. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Viva Deus, viva Deus, viva Deus. Ai. Caramba! Obrigado, Senhor, por ter ouvido, atendido este apelo, bendito ele seja realizado. Quero saber se esse pedido foi atendido, tá? Essa irmã que aqui estava com esse problema que vocês me indicaram, me trouxeram até aqui através da falange, da linha, do raio, da radiestesia. Essa irmã, eu quero já saber se ela foi atendida e socorrida, se já foi para o plano de luz. Não está mais aqui. Ela está bem agora? Parentes receberam? Posso dar encerrado e ir embora? Viva Deus, graças a Deus, mais um trabalho dessa irmã, né? Dessa irmã e de outros, porque eu vou para a sombra, dá licença, muito obrigado por vir atender o meu apelo. Eu vou fazer um comentário na sombra, porque aqui está, dá licença,
fique em paz, que o Senhor os acompanhe, que seja recebido aí pelos amigos espirituais, parentes que antecederam, esteja bem, confortável. Agora as coisas vão andar. A senhora vai acompanhar, a senhora está me ouvindo, né? Do plano que estiver agora, né? Só sei que a senhora vai chegar aí, apareceu um maluco lá no meu pedaço, e não conheço ele, ele veio falar umas coisas lá, eu acho que ele está certo, e ele falou que daqui eu posso ajudar os parentes lá sem atrapalhar, porque eu estava atrapalhando. É isso mesmo? Eu tenho certeza que vai por aí. Então me dá licença, obrigado aos bons amigos, o guardião deste local aqui por esse trabalho, né? Que eu sei que esse trabalho é importante, é bonito, tomando conta dessa gente aí que às vezes não está consciente do processo que passou, né? Que estão apegados ao corpo, ou pegado a alguma coisa. No caso dessa senhora aqui foi a briga de herança e outras coisas mais, outros que não aceitam a passagem, não sabem que começa um novo plano, né? Vocês tomam conta aí porque orientar essas pessoas para esperar o momento de cada um. Então dá licença, eu estou me retirando e fazer meu comentário na sombra, porque o dia aqui está lindo, muito bonito, o local aqui, né, tranquilo, uma paz, quanta luz neste ambiente, em todo esse lugar. Quando assim em prece, em nome de Jesus, quanta luz descendo sobre nós, usando esse lugar, e assim em prece, nesse trabalho, a alma cresce. Jesus não esquece de nenhuma das suas ovelhas. E obrigado, Senhor, encontrei uma sombra aqui. Obrigado, Senhor, por me usar como seu instrumento de trabalho. Porque quem deveria estar fazendo esse trabalho não está fazendo. Mas eu não vou entrar por essa linha, não vou criticar não, tá? Então, gente, mais um trabalho, graças a Deus, feito, simples esse, tranquilo, e para vocês verem como Deus trabalha, né? Eu estou numa cidade afastada, bem longe, eu fui conduzido aqui, um pensamento me trouxe aqui, eu queria fazer outra coisa, mas me induziram para cá, e a primeira coisa, tem coisa para fazer aqui, tem trabalho, tem matéria para fazer aqui, mas vamos dizer assim, o mais importante foi esse aqui, né? O meu primeiro trabalho do ano. Estou bem, graças a Deus, estou feliz até, porque ajudar mais uma pessoa, né? Porque a gente, eu digo, tem que se colocar no lugar das outras pessoas. Mais de 20 anos, quase 30, né? Vamos comentar ali o fato ali. Mais de 30, vamos botar quase 30. Ela pensando, deve dar uma brigalhada danada, né? Deve dar dando uma brigalhada lá de dinheiro, de inventário, é meu, não é meu, e que não sei o que, e briga, e ela de repente querendo ali, calma meus filhos, calma, dá César o que é de César, cada um vai ter o seu, e deve estar ali um bicho pegando para lá, bicho pegando para cá, por causa E o processo da justiça, ele corre nos trâmites legais, né? Mas para os afobadões é lento demais, né? Quem está querendo resolver uma situação, uma gradinha extra aí, e resolver documentos, sei o que, já está demorando demais. Aí o espírito que está ali querendo apaziguar, amenizar, não ter briga, não ter discórdia, confortar, não sabe, em vez de ajudar, atrapalha. Aí o troço que era para ser resolvido em 5 anos, dá 10, dá 15, dá 20, vai para 30, e aí passa a atrapalhar, é o que eu digo. Aí o espírito, em vez de ajudar, atrapalha, coitado, sem saber, né? Sem saber. Então, se ele deixar nessa questão, deixar na mão de Deus e vai, e que as coisas vão se organizar aqui, no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo do merecimento de cada um, as coisas vão andar e ela vai ver que foi mais rápido, vai ser mais rápido agora, né? Porque
coitada, sem saber de nada, atrapalhada. Foi que nem a historinha que eu contei do mecânico e do médico, né? E ela aceitou fácil, já devia estar cansada, então ela confiou em Deus, que uma força divina ia resolver essa situação. E lá de cima ela vai ver, ela vai acompanhar melhor sem atrapalhar, né? Eu falo, atrapalha porque atrapalha, né? A gente aqui na Terra não vai ajudar uma pessoa e às vezes atrapalha. Então, você que assistiu ali a esse trabalho, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Quer acreditar? Muito bem. Pode acontecer com qualquer um. Podemos ficar presos por qualquer motivo, seja ele assim de não aceitar a passagem, não era o momento para fazer a passagem, porque tinha um projeto, tinha um filho que acabou de nascer, ou ver o filho crescer, a formação do filho, ou projeto de família, ou que não concorda que o momento da passagem foi aquele, preso também a problemas do tipo dela, de inventário, ou preso a bens materiais, enfim, existe uma gama de coisa para os filhos ficar presos, né? Que não é fácil, né? Fazer a passagem não é fácil. Esse é um lado da história, né? Que prende. Por outro lado, tem médiuns, tem espírita, que se preparam tanto, falam tantas coisas bonitas que para ele que está falando para os outros, é mole, fácil, mas na vez dele vai ser ruim. Vai ser ruim porque conheço muito espírito que tem medo da morte, não só pelo processo em si, pelo fenômeno em si, que é um fenômeno natural, mas que das coisas que vão deixar aqui, né? É complicado isso. Diz que está preparado, mas não está. O cara que está preparado, eu sei que você vai fazer essa pergunta, ele desde já tem que se preparando. O que é? Você pode desapegar do carro, da casa, né? Da família, de tudo, material, e é como se fosse um aviso, um pré-preparo, ou seja, não se apegue tanto aos seus filhos, que o filho não é mais seu, você já fez a sua parte, sua mulher não é sua, né? Ela, junto de você, por alguma razão, ela estava, de repente você cumprir seu karma, ou amenizar seu karma, ou resgatar um karma, né? E o carro, casa, bens, você não leva, ele te serviu, o carro te serviu de transporte para você, se locomover mais rápido e mais confortável, simplesmente, porque a matéria vai enferrujar, vai desgastar. A casa serviu como um abrigo, um teto para você descansar, dormir, comer. Então, isso passa também porque o lugar que você vai, de acordo com o seu merecimento, você não vai poder levar isso, você não vai ter isso. E você entendendo isso e desapegando disso, vai fazer uma reflexão, vai fazer um exercício de desapego, você vai tranquilo, né? Só vai ficar naquela questão assim, quando estiver no estágio, eu estou falando para todos vocês, inclusive, que estão aqui, tá? Que é uma verdade. Não perca o seu tempo preso aqui. Escute estas palavras. E vai me desculpar, eu perdi a lei do raciocínio. Agora fui interrompido aqui. E da meiuca que eu vou. Então a gente vai fazer um exercício de desapego, porque nós estamos aqui com esta vestimenta, que é uma roupa especial para o espírito poder ter experiência nesse plano. É que nem um astronauta, né? Um astronauta não tem que botar uma roupa especial para ir para a Lua, senão ele não vai ficar lá na Lua, não tem condição de ficar na Lua, porque a atmosfera e o plano é outro. Ele precisa de uma roupagem para estar na Lua, e aqui nós precisamos desta aqui, dessa roupagem aqui que tem prazo de validade, e ela serve para o nosso aprendizado. É um planeta de escola, a gente veio resgatar erros, veio aprender, veio rever, reparar com quem a gente deixou dívidas emocionais, rancorosas com os outros, e que um dia temos que partir, e temos que partir da melhor forma possível. E quanto melhor você entender isso, desapegar isso, melhor vai ser a sua passagem. E é claro que existem vários outros fatores. Quando está na erraticidade, o espírito vai fazer a reflexão do que fez de bem, o que fez de ruim, vai reparar tudo isso. Acho que era o posto da onde eu tinha de partir, né? Eu estava indo.
e ele vai rever tudo que fez de bom, tudo que fez, que deixou de fazer, o que fez ruim, para se preparar para a próxima volta. Vai ver lá se vai ser da mesma família, qual a família que vai e tudo isso, né? Em outras situações, de repente vai ser em outro estado, pode ser até outro país, para continuar a aprender o que não aprendeu e evolução espiritual e vir ajudar outras pessoas a chegar nesse ponto, né? Se seu espírito está atrasado espiritualmente, Deus deu no caso, a mediunidade para que o espírito vai fazer, em curto tempo de espaço, ajudar aquelas pessoas para ele perder o tempo na sua evolução espiritual. O que eu quero dizer, se numa vida passada ele fez mal a 10, 20, 30 pessoas, não tem como reparar numa próxima reencarnação, encontrar com essas pessoas diretamente que fez mal. Você pode reencontrar uma, duas, mas não 50, 100. Porque essas 50 a 100 estão em lugares diferentes e também talvez não haja tempo hábil de se encontrar essas pessoas para pedir desculpa. Então Deus deu a mediunidade para a pessoa trabalhar, por exemplo, no centro espírita. Quando eu falo centro espírita, pode ser qualquer um, porque tem vários, inclusive tem o Ramatiz, Kardec, Umbanda, Candomblé, vários. Para quê? A cada atendimento que você faça, que seja um passe magnético, que seja trabalho de reiki, que seja trabalho de cura, né? Até o trabalho simples de ficar atendendo ali as entidades, ou atendendo os médiuns curadores, ou qualquer trabalho que o centro tenha de oferecer, aquela caridade que você está fazendo para aquelas pessoas, que no centro espírita geralmente vai assim, né? Conceituado vão 10, 15, 20, por cada dia de sessão, porque tem centro espírita que atende de segunda a sábado. Então você imagina só, você vai ultrapassar o limite de coisas que você precisava em tempo hábito de fazer e não conseguiria. Ou seja, se por acaso fizeste mal ou ter que reparar mal a 100 pessoas, no centro espírita você vai passar mais de 100 pessoas. E isso para Deus já é o bastante, já melhora, e você dá um salto na tua evolução espiritual, botou ela em movimento para você ganhar luz, né, para você se desenvolver, né? Que a gente vai, né, que nem uma criança, sai ali do jardim da infância, aí depois vai para o pré-primário, depois do primário, ginásio científico, faculdade, de faculdade daí vem outras fases da faculdade, e a mesma coisa aqui, né, nossa, né, na espiritualidade. A gente vem como crianças espirituais, engateando, aprendendo, uns despertam o que veio fazer, outros já vêm com aquela missão de fazer e sair fazendo. Agora parada que não dá para vingar. Aí parado você está arrumando outro karma. Mas isso é outro assunto. Se você gostar, já tem uma plateia aqui, daqui a pouco essa plateia não vai me deixar sair daqui, porque eu vou ficar falando, e a minha parte já foi feita. Espero que o suficiente, ou o que eu falei aqui, ajude bastante para vocês, porque tem um irmão aqui tomando conta desse local, um irmão muito bacana, que o trabalho dele é difícil. Vocês não querem saber como o trabalho dele é difícil. É tomar conta do corpo de vocês, para o corpo de vocês, não, o resto de fluido, já mudei de assunto, aí complica. Mas vou lá, comecei, vou terminar. Para não ser invadido o fluidos vitais que restaram de vocês, porque tem a outra espiritualidade que vem em busca vital para eles, e esse fluido que existe em vocês. Outros que estão presos aqui, vendo o corpo se decompor e não aceita a passagem, como aquela senhorazinha ali, e presa a problemas materiais ou emocionais, o que for. E esse irmão está tomando conta de vocês, orientando vocês, segurando a ponta de vocês, até vir um sujeito assim maluco como eu, fazer essa terapia dentro de um local como esse, que eu acho importantíssimo. Eu saio da minha área de conforto, que é o consultório, e venho para cá, que muitos não fazem isso. Não estou me valorizando, não. Não estou mexendo com a minha vaidade, nem com o meu ego. O que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente com conhecimento, muita gente que trabalha em centro espírita, que devia estar aqui e não está. Isso aqui devia estar cheio de gente fazendo trabalho.
Devia ter uma campanha aí, lá na plataforma deles, lá na internet, seja onde for, nas redes sociais, de juntar grupo para fazer isso aqui. Mas não, nessa hora, até eles dizem, morreu, acabou. Eu não tenho nada para fazer lá. Eu não vou lá para arrumar encrenca lá. Eu não... Cheio de desculpa, mas um trabalho bonito, eu acho. É esse aqui. É esclarecer. Não é ficar, como disse, na área de conforto, no consultório, atendendo o povo, esclarecendo o povo, que eu acho que o povo que está aqui, ele tem meios de tomar consciência, conhecimento, sabedoria dessas coisas. Só não toma porque não quer. Aí seja problema lá de religião dele, problema de preconceito dele. Caraca. Pô, passou um... Pensei que ele fosse pra cima de mim. Vai com Deus, tá? Caramba. Tô arrepiado aqui da batata da perna até a horta. Eu tô me sentindo no jardim. E mais uma vez aqui, por causa da idade, eu já perdi a linha do raciocínio. Então vamos voltar aqui, voltar a fita. E então, estão lá no conforto lá do consultório deles. E as pessoas que deveriam procurar por si só, porque tem meio de procurar, hoje em dia, graças a Deus, tem internet, que ela pode pesquisar tudo, o pastor não precisa ficar sabendo, o padre não precisa ficar sabendo, e ela, opa, o que esse cara está falando, o que aquele outro está falando, pô, o cara está falando a mesma coisa, tá todo mundo falando igual, pô, eu tenho alguma coisa errada, onde eu estou ninguém fala nisso, não sei o que lá, então eu vou prestar atenção e vou ver se é isso mesmo, né? É assim uma realidade tão diferente que eu vou pisando devagar, eu vou devagar para ver se é isso mesmo, né? Dose homeopática. Então eu acho importante, porque esses que estão vivos ainda têm condição de se resolver. Não é para deixar depois. Sabe o depois? Eu vim parar aqui, não sei como eu vim parar aqui, me trouxeram para cá, aconteceu de fato, aqueles malucos que eu assisti, eles tinham razão, e agora o que eu faço? Meu Deus, como é que Deus vai arrumar uma pessoa para me tirar daqui? Aí, meu amigo, você vai ter que esperar o merecimento de aparecer algum irmão sendo induzido para a espiritualidade para chegar a sua hora. Porque outros, se tiverem essa situação, ou pior, num local como esse, num Campo Santo como esse, tem um aprendizado também, não tem? Tem, claro, tem um aprendizado, tem o seu tempo, vai que ele às vezes não quer, tem que respeitar o não querer dele, que vai chegar a hora, ele vai se render. Essa contabilidade é com Deus, não é comigo não, eu só faço, é para fazer? Viu que eu cheguei lá e perguntei, quer ajuda, quer, não quer, é para esclarecer, é para fazer, o que for para fazer eu faço. Não vim chegando aqui, vambora meu amigo, que é comigo mesmo, não, eu calcei a situação, estudei a situação, é para fazer o que a gente faz. Se é só doutrinar, é doutrinar. Se está disposta a ser resgatado, vamos ser resgatados. Então eu não mando nada, eu sou mandado. O papo tá bom, é assunto muito polêmico, e se você gostou, dá seu like aí, dá uma força para a gente continuar esse trabalho, embora independentemente eu possa falar sobre outros assuntos, independente desse aqui. Até o próximo encontro. Então, gente, eu estava fazendo aqui o trabalho aqui nesse Campo Santo, e como eu comentei e sempre comento, eu não gosto de informar qual é a cidade que eu estou, qual é a cidade do Campo Santo, e se possível não filmar lápide com o nome, né, do desencarnado, para não ter problema, vai que algum parente esteja assistindo o vídeo e mesmo que seja um trabalho positivo para o parente dele, ele possa entender errado, ou ter umas pessoas que confundem, deturpam as coisas, eu gosto de confusão, vai dar problema lá na frente de direitos autorais de imagens. E eu estava saindo daqui, na verdade eu fui interrompido, né? Que passou uma pessoa, eu fiquei na dúvida se era encarnado ou desencarnado. Aí eu terminei o vídeo e fui falar com essa pessoa. E ele estava fazendo um trabalho aí dentro, que eu tinha conversado ali com um coveiro que saiu do turno dele pedindo licença, já que a administração hoje estava fechada, né?
E ele falou que não tinha problema não. Mas esse rapaz que estava aí dentro, que eu não vi ninguém, na hora que ele saiu, eu fui conversar com ele e ele perguntou o que eu estava fazendo. E eu levei um susto com ele, que eu não sabia se era encarnado ou se era desencarnado, né? E eu fui falar com ele a respeito do trabalho que eu estava fazendo aí, né? Conscientizar os espíritos que... Ou então ajudar os espíritos a ir para o plano de acordo com o merecimento de cada um, aquele que foi apontado pelo pêndulo, no caso aqui da espiritualidade, porque eu estava em outra cidade, estava aborrecido, não gosto de contar coisas negativas, mas para vocês entenderem como as coisas são instruídas, vamos dizer assim, pela espiritualidade, pelo menos no meu caso, eu tinha me aborrecido, até fazer gravação na rua é complicado, porque as pessoas atrapalham, e quer saber o que é, o trabalho de carro, som aí de batuque, que aí tem que cortar o som de fundo, por causa de direitos autorais também, enfim, complica o trabalho lá na frente. E agora, mais uma, né? Os bandidos estão migrando de uma capital para outra, e eu tive a sorte de encontrar um que me viu filmando, e ele cismou que eu tinha filmado ele. Até pensei, poxa, não, eu acho que o cara ali estava com uma amante, e ele ficou preocupado, né, se a imagem dele fosse sair, e o que ele ia dizer em casa, né? Uma esposa em casa, com a amante na rua, ele ficou... Pensei que fosse que ele estivesse preocupado com isso, ele disse que não. Ele falou que aquela que estava ali com ele era a mulher dele. Pô, mas por que o cara está preocupado com isso? Se tivesse numa festa, se tivesse carnaval, até entenderia, né? O cara, de repente, se deu bem com alguém ali na festa, no carnaval, e viu que estava fotografando, que é difícil nessas horas escolher quem vai ser fotografado ou não. Aí o cara chega e fala, cara, você me fotografou aí, me filmou aí, não dá pra cortar não, que eu tô aqui na bagunça, não sei o que. Pô, é diferente, a gente entende, né? Mas eu estava ali, com certeza não era a minha intenção, nunca fotografar ou filmar pessoas, porque tem que pedir autorização, direitos autorais. Mas o lance dele, depois que eu me toquei, era a imagem que ele ficou preocupado por causa de reconhecimento facial, e ele deve ter algum compromisso aí negativo com a justiça, né? Enfim, né? E poderia ter terminado ruim na delegacia, essas coisas todas, né? Eu poderia ter me negado a mostrar que é um instrumento pessoal, particular, mas bateu aquela intuição, e eu estava com uma filmadora nova, estava me habituando com ela, conhecendo a bichinha, e eu estava ali meio sem jeito de localizar as coisas rápidas, principalmente apagar. Para apagar eu teria de ver para não apagar tudo, perder o dia, enfim. Mas deu tudo certo, mostrei para ele, viu que não foi, ele saiu numa boa, mas depois que a ficha caiu que eu percebi, pô, não era transação de amante. Ele não estava com uma namoradinha ali extraconjugal. Só resta uma coisa, não é uma questão de ego pessoal que o cara lhe dá uma de gostoso e tudo mais. Não, era coisa negativa mesmo aí, de dívida com a justiça, que não, a ficha só vai cair depois, mas a intuição deixou correr tudo bem, né? A espiritualidade, pô, é nota 1000 em todas as questões para mim. Essa então me iluminou de uma forma que eu fiquei que nem um bobão, né? Parecia que me senti pela primeira vez numa situação dessa, que na verdade não deixou de ser, né? Mas é aquele tal negócio. E na rua a gente tem esses problemas, e eu estava chateado com isso ontem, porque é difícil a gente arrumar um local, tem que escolher o local, tem que ficar muito afastado,
ou quando está afastado de pessoa, tem alguém escutando música alta, ou passa alguém, enfim, é meio complicado, não é tão fácil assim não. A gente tem que se isolar bastante, e às vezes o local não tem nada a ver com o fundo que a gente quer, enfim, né, tem que ser um artista de circo, até. E voltando aqui por causa aqui do nosso amigo aqui, que estava aqui no cemitério, ele veio perguntar o que eu estava fazendo ali, e eu expliquei para ele que eu estava fazendo uma terapia espiritual para os irmãos que não estavam com consciência do que aconteceu. Aí ele falou, não, isso aí tudo bem. Eu perguntei, mas por quê? Olha só, não, porque o prefeito dessa cidade, ele não está permitindo filmar aí dentro porque estão desrespeitando o local, estão fazendo bagunça, e o povo está entrando aí para fazer a filmagem e fazendo o quê? Quebrando as gavetas para mostrar ossos. Aí eu falei, aí pegou pesado, né? Tá certo em proibir. Então, e ele está falando que o prefeito não quer, teria de pedir uma autorização, né? Como hoje é domingo, está tudo fechado e tudo mais, não dava para ter essa permissão. E com quem eu conversei na entrada aqui, que eu me apresentei antes, ele falou que não tinha problema. E ele disse, não, o cara ali é novo, não sabe que não poderia fazer. Mas como o assunto era outro, né, não tem nada a ver, tudo bem. Então, 2-0, né? Além de eu não gostar de mostrar qual o local, para não identificar, não ter problema de autorização de imagem, e depois o ente querido, ele que está assistindo, fazendo aquela oração, libertando o parente dele, não vai gostar, porque de repente não é daquela religião, de repente está achando que peguei o nome, né, para me promover, e às vezes não acreditam nesse trabalho, enfim, uma gama de coisas quando o cara está afim de perturbar. Eu evito, ele vai ter que matutar, reconhecer muito bem matutado aquele local ali, né? E mesmo assim vai ser difícil, não vai ter provas, né? Mesmo que eu esteja fazendo bem. Então, pessoal, nessa linha aqui de trabalho, se você gostou, você dá seu like, tá? E é um tipo de trabalho que eu tenho que me deslocar de uma cidade para outra. Às vezes, quando chove, não dá para vir de moto, eu tenho que vir de carro. E é claro que o gasto de combustível com carro é mais caro do que de moto, né? Depois também, eu fico numa cidade inteira fazendo o trabalho. Aí vai custo com água, com almoço. Então, muitas vezes, as pessoas reclamam, não fazem, evitam, ou faz de vez em quando, trabalho com custo por causa disso. Outras os seguidores costumam apoiar esse tipo de projeto, de trabalho, e colaboram com o Pix. Então, se não for pedir muito, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando desse trabalho, vamos dizer assim, de ajuda aos irmãos desencarnados, ou que não tomaram consciência do Estado, estão presos por algum problema emocional, material, enfim, né, nessa linha de trabalho, né, se você está gostando dos temas esclarecedores aqui, espirituais, também a questão de radiestesia, como eu conduzo a radiestesia, como conduzo os meus verbos aqui em questão às matérias, né? Se você está gostando muito e quiser dar uma força, e eu sinto em falar, em pedir, que é desagradável e até quanto, às vezes, vergonhoso, porque por causa do custo que eu tenho, né, de deslocamento, que é o combustível, o almoço. Essa cidade que eu estou, por incrível que pareça, não tem água pública, bebedouro público, não sei porquê, não entrei na questão, como também não quis procurar, porque a maioria das coisas são fechadas, e o local público, de repente, que possa ter água, está fechado, então você tem que pagar para beber água. Incrível mesmo, a primeira cidade que eu peguei com esse tipo de problema, então foi dinheiro de água, e no caso eu bebo muita água, e tem que ser 1,5 litro para cima, já estou ficando seco de novo. Então, voltando aqui,
Quem quiser ajudar, não se sinta obrigado, né? Porque eu sei que tem muito canal aí já está fazendo disso aí de um meio de vida até, né? E descobriram uma mina fácil aí, essa história de pedir Pix. Mas no meu caso, você conhece meu trabalho, conhece meu canal, praticamente já conhece minha pessoa, pelo menos meu caráter, minha moral. Eu sou obrigado, me vejo obrigado a pedir uma ajuda de um Pix para manter os meus custos para fazer esse trabalho. Entendeu? E pode ser qualquer coisa, de R$1 a quanto puder. E qualquer coisa é qualquer coisa. É melhor do que coisa nenhuma. Certo? Eu vou deixar o meu Pix aí na descrição. Quem puder ajudar, muito bem. Quem não puder, fica para uma próxima oportunidade. Vai conhecendo o canal para ver o trabalho que estão acontecendo, se você quer apoiar esse tipo de trabalho. Certo? Então, meu Pix é o 21 99534 8656. Banco Santander. Repetindo, Pix chave 21 9534 8676. Ok, pessoal? Obrigado pelo apoio, obrigado pela compreensão. Até o próximo vídeo.